O culto cristão. Eu convido você a fazer uma breve viagem comigo por esse tema. Nesse instante, se você disser, eu não sou cristão, não me interessa, eu digo a você que não é menos importante conhecer sobre isso. Afinal, conhecimento é cultura, e eu não vou jogar palavras aqui ao vento, mas sim vou fundamentar o meu raciocínio. E te afirmo que no final, paradigmas podem ser quebrados. Você aceita esse desafio? Então fica comigo. Antes de eu falar de culto, eu preciso entender o que é um cristão. Cristão na palavra é um adjetivo substantivo masculino que, no primeiro significado, é aquele que professa ou frequenta a igreja de uma das modalidades do cristianismo. E no segundo significado, diz ser todo aquele que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. Estou mais para a segunda definição. O cristão é conhecido pela maioria por ser um religioso que segue servindo em sua concepção a um único Deus, pela mediação e modelo de Cristo. Esse Cristo também chamado de ungido, o Filho de Deus, o Messias, enviado de Deus para a terra em forma de figura humana ou ainda o Deus encarnado. Por isso, cristão é aquele que segue a Cristo. O cristão autêntico não gosta de ser chamado de religioso pela depreciação dessa palavra no seu contexto, embora ele esteja religado com Deus agora por Cristo e por este presta obediência. No consenso geral, o cristão, assim como todo religioso, independente da divindade, presta culto ao seu Deus, e para isso há normas a seguir para que o seu culto seja aceitável. Nesse pensamento, vamos entender como é ou deveria ser o culto cristão. Todo temente a Deus ou piedoso segue um manual de proceder da vida diária, ou seja, princípios baseados de algum lugar. Em suma, todos sabem que o cristão segue a Bíblia, chamada também de Escrituras Sagradas, onde contém 2 testamentos, o Velho e o Novo. Ali ele tira a lição e segue como regra de fé e prática para a sua vida. Em específico, quando estudamos o cristianismo, entendemos que Cristo denominou e chamou o seu coletivo de igreja, ou assembleia, que em sua origem grega, transliterada é eclésia, e essa palavra vem significar chamados para fora. Segundo a história, uma comitiva ou um oficial romano passava pelas ruas das cidades usando esse termo, convocando o povo a saírem para fora, a fim de se reunirem na basílica ou um outro espaço para uma reunião de comunicado importante do imperador ou governante daquela cidade ou império. Um termo bem apropriado usado por Cristo para convocar os seus seguidores a saírem de seus lugares e irem ao mundo testemunhando, ensinando e fazendo discípulos, batizando-os para uma nova vida. Desde então, todo aquele que se denomina cristão faz parte dessa igreja, que no final não representa nenhuma denominação, mas sim um povo que se identifica chamados por Deus e que se reúnem em uma assembleia com um propósito apenas. Na igreja primitiva, e que acreditamos que deveria ser até hoje, os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, também na comunhão, no partir do pão e nas orações, segundo o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, no Novo Testamento. E ainda segundo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, os cristãos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora então, vamos falar sobre o culto cristão, uma vez que temos a fundamentação dos cristãos, na qual eles devem perseverar, que a sua doutrina, os ensinamentos, esta uma vez ensinada pelos apóstolos, dos quais conviveram e receberam do próprio Cristo. Mesmo que ainda os cristãos são edificados pelos profetas, conforme o texto citado, é bom entendermos que essa edificação são as escrituras do Antigo Testamento, que devem ser lidas e interpretadas
à luz do que os apóstolos ensinaram, pois essa é a doutrina dos cristãos. No livro aos Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo e, portanto, sendo uma doutrina cristã, está escrito como deve ser feito o culto cristão, ou do cristão. Está no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, que diz assim na versão Almeida Revista Atualizada, mais conhecida por todos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos destacar aqui palavras do texto, não em ordem sequencial, mas de forma que venhamos compreender o seu propósito, ok? O que entendemos em primeira instância é que o culto a Deus é a entrega ou apresentação do corpo a Ele. O culto, que poderíamos dizer integral, não vem ser feito apenas por louvor, oração ou celebração, e sim com a integralidade do ser. Mas afinal de contas, o que é culto? Sua palavra no original, em sua transliteração do grego latreia, vem significar serviço a Deus, serviço de rendição, adoração a Deus. No Antigo Testamento, transliterada por avodá, do hebraico, também vem significar serviço a Deus. Então, não é de se admirar que o culto a Deus não deve ficar apenas no campo do pensamento ou do fruto dos lábios apenas. Nisso, Paulo convida ou exorta, rogando pelas misericórdias de Deus aos cristãos para que se entregue por inteiro em seu culto a Deus. Essa entrega ou apresentação a Deus, ainda que voluntária, não deve ser feita de qualquer jeito. Aquele que serve a Deus, seguindo a doutrina dos apóstolos da igreja, na igreja primitiva, deve apresentar o vosso corpo primeiramente em sacrifício, conforme diz o versículo. A palavra sacrifício nos dá a entender que deve haver um custo, algo deve ser dado. Jesus, o Cristo, viveu para os outros ou para servir durante toda a sua vida. E nos últimos 3 anos, em seu ministério, no final deles, ele foi um sacrifício morto, você sabia? Sim, quando deu a sua vida na cruz do Calvário. Paulo, em outras passagens de sua epístola, vem falar que está disposto a morrer se preciso for por amor do Evangelho. Porém, aqui ele está falando de sacrifício vivo, ou seja, cultue a Deus com sua vida. É aí que entra o dizer que a adoração pode ser um estilo de vida. Mas agora sabemos que o culto a Deus é com o corpo, é um sacrifício dado em vida. E ele ainda tem as suas maneiras, deve ser santo e agradável, conforme o texto. Santo pelo fato de ser separado, consagrado pelo termo da palavra. Não poderia então o cristão participar de orgias, falcatruas, bacanais, ser imoral e trabalhar na obra do Senhor. Certamente a idoneidade é também requisito no culto a Deus, para que então o culto do cristão, seu serviço, seu louvor, sua adoração, suba como incenso suave a Deus. Certa vez o próprio Cristo falou: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras, criadas por homens. Mateus 15:8. Jesus está citando o texto de Isaías 29:13. Logo assim, compreendemos que se não for santo, integral, moral, idôneo, verdadeiro em atitudes, de maneira nenhuma será agradável e muito menos aceito por Deus. O texto ainda diz que esse é o vosso culto racional. Não tínhamos mencionado racional. No grego, lógicos, significa inteligível, que considera a graça de Deus e a sua salvação, que sabe por que serve. E por isso, Paulo observa no início com a expressão rogar, que significa também exortar. O apóstolo Paulo estava pedindo encarecidamente que refletissem sobre o que Deus tinha feito a eles, a compaixão de Deus, a sua múltipla misericórdia, quando uma vez todos eles estavam mortos em seus delitos e pecados,
e ele os vivificou e os resgatou da condenação eterna, os justificando em Cristo e lhes chamando de filhos, o que era impossível aos gentios, essa filiação. Adoção agora feita fruto da graça de Deus. Se o cristão considerasse isso, colocasse em seu pensamento lógico, então não restaria outra coisa a não ser serem gratos, dedicando a sua vida a Deus, o seu Senhor, e que não mediriam esforços nesse sacrifício, ocupando o vosso corpo ao trabalho da obra do Evangelho. Assim, independentemente de onde o cristão serve, é bom ele trazer sempre à memória a obra de Deus, através de Jesus Cristo no Calvário, porque ele vem sem demora em corpo, mesmo que pareça demorar, mas que também ele já está no coração daqueles que entendem essa palavra pelo Espírito Santo, que habita em todo o regenerado. Pois o próprio Cristo disse, em Mateus 28, 19 e 20, Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, e se fazerem o que ordenei, ensinam e façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto isso, cultuando a Deus. Que Ele vos abençoe.